louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se eu, um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o quê? Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Vem louvar com a gente, crianças! Vamos! Louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Não? Não, não? Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. 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 Muito bem! Bom dia, boa tarde, boa noite, criançada! Crianças lindas da Ibaqui Kids e também não só da Ibaqui Kids, né? De vários lugares que estão com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, Juquinha! Bom dia, boa tarde, boa noite! Você me assustou? Hã? Por quê? Me assustou porque você gritou, eu esqueci que você grita às vezes. Mas viu como é que nós começamos o nosso culto hoje? Muito legal! Gostou dessa música? Essa música é muito boa e ela nos diz uma coisa maravilhosa. Às vezes a gente fica triste porque a gente é baixinho, ou porque a gente é mais gordinho, ou porque eu queria ser loura, mas aí Deus me fez moreninha, ou então porque eu queria ser bastante alta assim, mas eu sou pequenininha. Mas Deus nos fez do jeito que nós somos, e do jeito que nós somos especiais para Deus. E Ele nos convida para louvar. Eu estou te convidando também, né, Juquinha? Vamos convidar as crianças, vamos. Vem louvar com a gente do jeito que você é. Porque você é um plano perfeito de Deus. Deus fez você do jeito que você é para você louvar a Ele. Não importa da maneira que você for. Não importa se você for grande, pequeno, baixo. Baixo é pequeno, né? Alto, gordinho, magrinho, branquinho, pretinho, do cabelão, do cabelinho, do zoião, do zoinho, do olhinho castanho. Estridente, igual você, que dá susto em mim toda hora. Não tem importância do jeito que você é. Você nasceu para louvar ao Senhor e nós estamos te convidando. Vem. Enquanto você vem louvar ao Senhor, você já vai se inscrevendo no nosso canal, porque o nosso culto infantil da Ibaqui Kids
que é o Ministério Infantil da Igreja Batista Calcedônia, é transmitido pelo YouTube, através do canal Ibaque 40 TV. E enquanto você está vindo para louvar ao Senhor com a gente, junto com a gente, do jeito que você é, assim, tão especial, você já se inscreve no canal, ativa o sininho e Dá um joinha. já curte o nosso vídeo e faz o quê? Compartilha com os amiguinhos. Compartilha com os amiguinhos, porque quem gosta compartilha. Você não guarda só para você. Você compartilha esse vídeo para todos os seus amigos, para todo mundo vir louvar ao Senhor também, especial, da maneira que Ele é, da maneira que Ele foi feito por Deus. E vamos começar o nosso culto? Que já começou? Ó, já começou muito bom, né? E nós vamos, para começar o nosso culto, nós vamos orar, falar com o nosso Deus, convidar o nosso Deus para o nosso culto, para que Ele receba o nosso presente, porque o nosso culto de louvor ao nosso Deus nada mais é do que o nosso presente, o nosso louvor, a nossa adoração é o nosso presente para o nosso Deus. Então nós vamos chamar o nosso Deus, ó, vem Senhor, vem estar aqui e receba o nosso presente, que é o nosso culto, né? E para nós orarmos, nós fechamos os nossos olhos, nós fazemos assim com a nossa mãozinha, assim, em reverência, fechamos os nossos olhos para a gente não ver o amigo, o que ele está fazendo, e nós pensarmos apenas em Deus. Feche os olhos e pense em Deus. E no final, nós sempre falamos em nome de Jesus, que é porque tudo que nós fazemos, toda a nossa vida é baseada em Jesus, porque foi Jesus que morreu e ressuscitou para nos salvar, para nos livrar do nosso pecado. E nós falamos amém no final, que significa assim seja, eu concordo. Então vamos orar? Todo mundo quietinho. Isso, pensando em Deus. Senhor Deus, muito obrigado por essa semana e eu te agradeço por mais um culto infantil, Senhor Deus. Te agradeço por todas as crianças da Igreja Batista Calcedônia. Te agradeço por todas as crianças que têm, Senhor Deus, participado conosco desse culto, mesmo as que não são da nossa igreja. Eu quero te agradecer por cada criança agora e que está nos acompanhando aqui, Senhor Deus, através dessa transmissão. Muito obrigada pela vida de cada uma delas. E eu venho te pedir, Senhor, que tu recebas o nosso louvor, a nossa adoração, que é o nosso presente para ti, meu Deus. E que tu se agrades de tudo que nós formos fazer aqui, porque o que nós estamos fazendo é de coração para ti, meu Jesus. Nós te amamos, meu Deus. Nós queremos te dar o nosso melhor. E hoje o nosso culto, o nosso presente é o melhor que nós temos para te oferecer. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Amém, muito bem. E vamos cantar mais um pouquinho, porque hoje tá animado. E vamos continuar nessa animação toda. Nós vamos cantar uma música muito legal, que ela fala assim: eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo. Nós precisamos uns dos outros e nós precisamos de Cristo até o fim. Nós sempre precisamos uns dos outros. Não existe ninguém que não precise de alguém. Muito pelo contrário, nós sempre precisamos, né? Ainda mais as crianças precisam muito dos adultos, né? Dos adultos e das outras crianças também. Então vamos cantar essa música? Sem vacilar, sem temer, sem
sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar. Muito bem! E essa música tem tudo a ver com a nossa história de hoje, por isso que ela hoje está na nossa programação. No final a gente canta ela de novo, ela é bonitinha, né? E ela tem tudo a ver com a nossa história. Então vamos dar aquela história que eu falei com a senhora que eu achei no nosso? Sim. Nós vamos mostrar para as crianças hoje. Hoje a nossa história é muito Já que eu vou começar a especial. espirrar na hora. E eu que tenho alergia. Será que eu vou espirrar? As crianças vão espirrar também? Será? Ah, mas as crianças não dá para espirrar porque eles estão lá Me do ajuda a outro pegar, hein, lado. que é pesado. Tá bom, mas peraí, mas primeiro vamos pro nosso versículo. Tá querendo fugir do versículo? Não, só lembrei da história. Ah, não, mas a história vem depois. E o nosso versículo de hoje está lá em João, lá na Bíblia, na Palavra de Deus, em João, no capítulo 13, no versículo 34, na parte B. A parte B significa que é a partezinha final do versículo. Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Difícil? Não. Ah, não é difícil. Olhando assim parece que ficou grande, mas é porque tá folha em pé, né? É, e a letra tá bem grande, mas O Paulo ele... Vitor já tava chorando ali, falou assim, versículo grande. Será que o Paulo Vitor decora? Acho que é sim. Qualquer dia desse a gente vai pedir pra ele falar o versículo. Vai falar não? Vai sim. Vai sim. Ah, que isso. Ele não vai aceitar o nosso desafio de falar o versículo. Nem com cola. Será que com cola ele fala? Fala. Então vamos ver. Ele tá pior do que eu, tá mais envergonhado do que eu. É, mas ele nem vai aparecer, ele não quer falar. Mas vamos lá, tudo bem. Então vamos lá, crianças. Vamos lá. Se vocês querem que o Paulo Vitor fale o versículo, coloca lá no comentário. Fala o versículo, Paulo Vitor. Fala. Aí ele vai falar. Então vamos lá, novamente. Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. João 13, 4. 4B. 34b, desculpa. Quem é que está falando esse versículo aqui? Assim como eu vos amei. Nosso amigão? Que começa com a mesma letra do meu nome? Posso falar? Pode. Jesus! Então, Jesus que está falando. Assim como eu vos amei. Como é que Jesus nos amou? Ele veio ao mundo, viveu aqui, viveu como homem, igual a nós, nasceu, foi um bebezinho, foi criança, foi um jovem, foi adulto, morreu na cruz, ressuscitou para nos salvar. Então, assim como ele nos amou, então como ele está falando, assim como eu amei vocês, né? Assim como eu os amei, esse os aqui significa vocês, ó. Assim como eu os amei. Então, assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Isso significa que não é qualquer amor. Não é assim, eu amo o Paulo Vitor porque o Paulo Vitor é muito legal pra mim. Agora, se o Paulo Vitor deixar de ser legal, eu não amo mais. Não. Nós precisamos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Aí é difícil, não é? É muito difícil. É muito difícil. Porque amar quem a gente gosta, amar quem faz tudo legal pra gente, é fácil. Agora, amar como Cristo nos amou, porque Ele amou
todo mundo, inclusive quem não gostava dele. E o que ele falou lá na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele perdoou todo mundo. Então, amar como Jesus amou é muito difícil. Então, vamos lá, vamos falar. Então, é assim que a gente pratica esse versículo na nossa vida. A gente decora, bota no coração e pratica desse jeito, amando as pessoas como Jesus nos amou. Então, por exemplo, se uma pessoa faz alguma coisa pra gente e a gente fica muito triste, a gente sabe que a gente precisa perdoar porque Jesus nos amou e nos perdoou lá na cruz. Então, o que a gente precisa fazer com aquela pessoa? Amar e perdoar também. Então, vamos lá. Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. João 13:34b. Só você? Eu? Consegue? Assim como... Peraí. Você tá... Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. João 13:34b. Então agora eu, falando com cola. Depois a gente vai falar sem cola. Assim como eu os amei, também, amem também uns aos outros. João 13:34b. Vamos lá? Sem cola? Vamos? Tá preparado? Então vamos lá. As crianças também estão preparadas. Vamos, crianças, todo mundo junto? Vamos todo mundo. Meninos, meninas, papai, mamãe. Vamos todo mundo falar? 1, 2, 3 e já! Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. João 13:34b. Muito bem! Guarde esse versículo aí na sua cabecinha e no seu coração, porque já você vai entender por que a tia colocou esse versículo para você. E agora... É minha hora. Vai. Vai. Agora eu vou até me preparar, porque para eu não levar susto. É hora da história. É hora da história. É hora da história. Espera só um instantinho. Peraí que eu vou buscar meu livrinho. Tô chegando, tia. Peraí. Nossa, demorou. Tô chegando. Ai. Eita. Eita, que isso? Jesus. Vai derrubar Tia Cris, me tudo. ajuda, tia Cris. Peraí, pede ajuda, né? Peraí que eu tô chegando. Peraí. Oi, deixa que eu pego. Ai, que livro pesado. Ai, que livro lindo. Oi. Eu achei isso aí, tia. Nossa, mas que livro maravilhoso que você achou. Olha, crianças. Que livro mais lindo. É novinho, né, tia? Não, ele não é novinho, não. Ele tá dando até uma... Gente, mas olha só. Olha esse livro. Histórias que Jesus contou. Gente, você sabia que você encontrou um tesouro? Oi, tia. Foi! Esse livro é maravilhoso. Por quê? Nós estamos fazendo um passeio pela vida de Jesus. Você se lembra disso, né? Bom demais. Então nós já passeamos por vários milagres que Jesus fez. Você lembra quantos milagres que nós aprendemos? Nós já passeamos com Jesus em alto mar. Chama o Pedro. Chama o Pedro, coitado Pedro. Nós já passeamos com Jesus em alto mar, tivemos uma aventura incrível com Jesus em alto mar. Nós já visitamos vários lares com Jesus. Lembra que nós visitamos? Qual foi o lar que você mais gostou? Fica difícil de falar, mas eu me amarrei na história do Zaqueu. Ah, tá. Eu sabia que você ia falar do Zaqueu. O Zaqueu é muito legal. E agora, nesse mês de novembro, nós vamos estudar esse tesouro aqui que o Juquinhas
o Juquinha descobriu. Eu nem mexi muito, tia, pra não estragar. Né? Mas ele é. Nós vamos estudar as histórias que Jesus contou. Você sabia que Jesus também contava histórias? Ele contava histórias. Sabe por que Jesus contava histórias, Joca? Pra ensinar? Para ensinar também. Mas existiam algumas pessoas que não estavam nem aí para o que Jesus falava, sabia? Tinha algumas pessoas que só queriam ficar perto de Jesus porque Jesus era tipo meio famosinho. Aí queria assim, tipo só... Papagaio de pirata, apareceu na foto. Tipo assim, eu vou lá, vou ver como é que ele é famoso e tal. Então, às vezes, Jesus, ele contava histórias. Primeiro, às vezes ele explicava verdades muito difíceis de uma maneira muito fácil, que uma história era mais fácil de aprender. E outras vezes, ele explicava, ele falava as parábolas. As histórias são parábolas, tá? Quando a gente fala parábolas eram as histórias que Jesus contou. E às vezes ele contava, e assim, quem estava muito interessado ia perguntar para ele: mestre, o que o senhor quis dizer com aquilo? Então, só quem estava muito interessado naquele assunto que ia perguntar. Quem não estava nem aí porque ele estava ensinando, ia embora, não estava nem aí. Então era uma forma também de ele ensinar as coisas apenas para quem estava muito interessado. Entendi. Entendeu? Então, essa era uma forma também de Jesus ensinar. Ele pregava na sinagoga, ele falava com as multidões e contando histórias era uma forma de Jesus ensinar. E nós aqui, nós já aprendemos uma parábola de Jesus. Sabe qual foi? Peraí. Se lembra? Deixa eu mexer meu computador aqui. Tô lembrando não. Então tá lembrando? Então depois procura aí vai botar o card aqui? A história da Bé, das 100 ovelhas, do pastor. Então, a história da Bé é uma história que Jesus contou. É a parábola da ovelha perdida. É uma história que Jesus contou, que a tia Cris fez uma adaptação. Mas é uma história de Jesus. E hoje nós vamos aprender, então, uma outra parábola. E presta atenção, porque essa também é muito linda. Porque todas as histórias que Jesus contou, tudo que Jesus faz, né? Essa história que Jesus contou é maravilhosa. Então, peraí, vamos abrir esse livro e vamos descobrir que parábola é essa, que história maravilhosa é essa que Jesus contou. Tô curioso. Tá curioso? Então, vamos ver. E o nome dessa história que Jesus contou é a parábola do bom samaritano. Ela está lá na Bíblia, no Evangelho de Lucas, tem outros evangelhos também, mas aqui nós estamos lendo do Evangelho de Lucas, no capítulo 10. E Jesus, então, como eu estava falando para você, tinha muitas pessoas que não estavam nem aí para o que Jesus estava dizendo, né? E muitas pessoas que queriam pegar Jesus no erro. Lembra que eu falei dos doutores da lei para você, que eu já contei para as crianças aqui, que tinham pessoas que sempre queriam ver se Jesus ia fazer alguma coisa errada de acordo com a lei, que a lei era aqueles 5 livros do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, que agora nós temos o Antigo Testamento, são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Vamos lá falar? Eu falo primeiro. Então fala. Gênesis. Êxodo. Números. Não, errou a ordem. Levítico. Levítico, eu ia falar isso. Levítico, depois vem Números, Deuteronômio. Então, naquela época só tinham esses livros. Então, e esses eram os livros da lei, os livros da lei de Moisés, né? E os doutores da lei, eles ficavam muito chateados com Jesus, porque Jesus, ele praticava a lei, mas toda a lei que Jesus praticava era com muito amor. Então eles ficavam doidos para ver se Jesus ia fazer alguma coisa errada, entendeu? Então um dia Jesus estava lá ensinando. Jesus é esse aqui, tá?
o moço que desenhou ele botou ele de barbinha branca, mas ele não é velhinho, não. Pode ser, deve ter desbotado, né? Pode ser isso, esse livro é velhinho. Então Jesus estava ensinando, esse livro está me dando alergia. Vou espirrar. Aí, Jesus estava ensinando. E um desses doutores da lei, para ver o que Jesus ia fazer, olha como é que eles eram maldosos. Eles ficavam esperando assim, ó. Aquelas cobras assim, fica assim, esperando. Dá o bote. Então, eles ficavam esperando para ver se Jesus ia fazer alguma coisa de errado. Aí, ele perguntou assim para Jesus: o que é necessário fazer para que eu receba a vida eterna? Para que eu ganhe a vida eterna? Aí Jesus falou para ele assim: bom, o que a lei de Moisés fala? Ele era o que da lei que eu falei? Doutor da lei. Lembra que eu falei que eles aprendiam a lei todinha? Eles decoravam os 5 livros da lei. E tinham os doutores da lei, que eram os mestres, os que ensinavam na sinagoga. Aí ele perguntou para ele assim: o que a lei de Moisés diz? O que a lei diz? O que você acha que a lei... O que a lei de Moisés fala que precisa fazer? Aí ele falou para Jesus assim, aí ele falou: o que você entende que a lei de Moisés fala? Aí ele falou: amarás a Deus sobre todas as coisas, com a tua alma, de todo o coração, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo e ao teu próximo como a ti mesmo. Essa era a lei. Então ele falou para Jesus: amarás a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus falou assim: muito bem, então vai e faz isso. Aí ele falou para Jesus assim: ué, mas então quem é o meu próximo? Aí, ele queria complicar Jesus de qualquer jeito, hein? Ele queria complicar Jesus. Ele não queria, ele não estava interessado em aprender de verdade. Ele queria era pegar Jesus no erro. Aí Jesus falou para ele assim: quem é o seu próximo? Eu vou te contar uma história. Aí Jesus então começou a contar uma história. Aqui, ó. Jesus então começou a contar uma história para ele. Só que a história que Jesus contava não era uma história, era uma vez uma história de conto de fadas. Jesus contava uma história que sempre tinha a ver com o assunto que ele estava falando naquele momento. E ele falou assim: existia um homem, um judeu, que ele vinha descendo de Jericó para Jerusalém. Então Jericó era uma cidade que ficava mais alta e ele vinha descendo para Jerusalém. E quando ele estava fazendo esse caminho, percorrendo esse caminho, então ele foi assaltado por ladrões. Já tinha ladrão naquela época? Já tinha, meu filho. A maldade chegou no mundo com o pecado. E ele foi então assaltado, tá vendo, crianças? Ele foi assaltado por ladrões, salteadores, que levaram tudo que ele tinha e deixaram ele caído na estrada. A Bíblia fala exatamente meio morto. Coitadinho dele. Então ele estava quase morto, caído. Ele ficou quase morto, caído na beira da estrada. E, assim, existia pouca chance dele sobreviver, porque ele estava quase morto. E ele foi lá, deixado lá, todo machucadinho. Olha só, crianças, como ele estava todo... Vou abrir bem aqui para vocês verem como ele estava todo machucadinho. Olha, todo machucado. Eles tiraram a roupa, levaram... Olha, eles foram embora, ó, e deixaram ele ali, como eu falei, quase morto. Só que, o que acontece? Ele ficou ali na estrada, caído, não se sabe quanto tempo. E enquanto ele estava ali, deixa eu abrir assim bastante para dar para vocês verem. Enquanto ele estava aqui, ó, caído no chão, devia estar desacordado.
passou um sacerdote. Sabe o que é sacerdote? Sacerdote é um religioso, né? Me fala mais? Eu não falei que ele estava indo para Jerusalém? Sacerdote era o responsável por todo o trabalho, por todo o trabalho religioso do Templo de Jerusalém. Ah, tá, entendi. Tá? Do templo. Porque tinha, lembra que a tia já explicou, tinha as sinagogas nas cidades e tinha o templo em Jerusalém, que eles iam de tempos em tempos, tinham as festas onde eles levavam os sacrifícios. Então o sacerdote, ele era o responsável por toda a parte religiosa, né? Por toda a parte de adoração a Deus, tá? Era como se fosse pastor, como se fosse, mas não era. O nome era sacerdote. E o sacerdote passou, viu aquele homem caído no chão. E ajudou ele? Deveria, né? Não? Mas ele passou, a Bíblia fala que ele passou de largo, ele passou longe, seguiu o seu caminho e foi embora. Deixou ele lá, tia? Deixou ele lá. Deixou ele lá. O sacerdote foi. Sacerdote. O sacerdote. Depois de passado mais um tempo, passou um levita. Levita também trabalhava no templo. Ó, ele tá aqui, tá caidinho, o levita tá com a cabeça cortada. Deixa eu ver se tá na outra página aqui, dá pra ver ele melhor. Aqui, ó. Ele tá até com seu carro aqui, tá com tipo uma carruagem. O levita também trabalhava no templo de Jerusalém. Religioso também. Só que ele era responsável pela manutenção do templo e por toda a parte de louvor. Por isso que às vezes a gente chama o pessoal do Ministério de Louvor de levita. Já ouviu falar? Os levitas. É por causa disso. Porque os levitas eles eram responsáveis pela música, por toda a ministração e pelo serviço do templo. Eles eram responsáveis pelo... Ele ajudou ele? Ele ajudou ele? Também não? Vamos ver. Vamos passar a página. Ele tá ali caído no chão, ó. O levita tá aqui no seu carrinho, ó. Não tem uma carroça aqui, um camelinho e tal. E o levita foi embora. Que isso? Foi embora. O levita foi embora e deixou ele lá caído no chão, estendido. O levita passou ou deixou? Deixou. Que isso? Coitadinho dele. Mas acontece Tá triste. que veio um samaritano. Os samaritanos, eles eram tipo assim, inimigos dos judeus. Porque os samaritanos, eles eram tipo assim, os judeus que não eram de raça pura. Porque há alguns séculos atrás, um rei lá invadiu a cidade de Samaria. Os samaritanos eram judeus. Aí um rei lá, inimigo, invadiu Samaria e foi lá e ficou lá e eles casaram com as mulheres e tal e juntou com aquele povo. E eles fizeram, a cidade de Samaria começou a adorar ídolos e tal e coisa. Então, judeu não se junta com outros povos, até porque isso é mandamento de Deus. Então, eles passaram a não se comunicar com os samaritanos, porque samaritano era um judeu que não era de raça pura. Eles eram misturados, então, já que eles eram misturados, eles não se falavam. E esse samaritano, então, vinha seguindo pela mesma estrada, pelo mesmo caminho. E o que aconteceu? Quando aquele samaritano viu aquele homem caído, a primeira coisa que ele fez, desceu do seu burrinho, do seu transporte, foi lá,
viu em que situação aquele homem estava. Tá dando para ver, crianças? Tá dando para ver bem direitinho? E ele foi então, ele fez curativo naquele homem. Aquele homem era judeu, tá? É isso que eu ia perguntar pra tirar a dúvida agora. Ele era judeu. E ele fez curativo. A Bíblia fala que ele passou azeite nos seus, que o azeite é usado também como remédio. Ele passou azeite nos seus machucados, ele passou azeite em tudo. Ele foi atando é passar tipo atadura, assim? Foi atando as suas feridas, isso, para não dar bicho também, né? As mosquinhas e tal. E ele cuidou daquele homem. E ele levou aquele homem para uma estalagem. Olha, ele colocou o homem no seu burrinho. Ele foi andando a pé. Colocou aquele homem no burrinho. E chegou e levou para a estalagem. E chegou lá, ele colocou aquele homem na estalagem. E ele acomodou confortavelmente aquele homem. E aquele homem foi tratado. E no dia seguinte, quando ele foi embora, ele, antes de sair, ele deu um dinheiro pro dono da estalagem e falou assim: olha, tá vendo esse dinheiro aqui? É para você cuidar daquele homem. Se o dinheiro der, tudo bem. Quando ele ficar bom, ele vai embora. Se o dinheiro não der, assim que eu voltar, porque eu vou continuar a minha viagem, mas quando eu voltar e passar por aqui, eu acerto com você o que faltar do tratamento dele. Ele era bonzinho, né, tio? Ele era bom. Por isso que o nome da história é Bom Samaritano. Então, a história termina aqui. Ah, acabou? Aí, Jesus, voltando, aí ele contou a história. Ah, tá. Aí ele perguntou para aquele homem que tinha perguntado para ele. Falou assim: qual dessas três pessoas nós vimos na história? O sacerdote, o levita e o samaritano. Qual desses três foi o próximo daquele homem que estava machucado, que foi assaltado? Aí aquele homem abaixou a cabeça e falou assim: foi o samaritano. Aí ele falou para ele assim: então tá respondida a sua pergunta. Você não queria saber quem era o seu próximo? Vai e faça a mesma coisa. Então, crianças, essa história, ela significa que quem é o nosso próximo? Sou eu e você, que a gente está um aqui do ladinho do outro? Não, né? Não. O nosso próximo são todas as pessoas. O nosso próximo são todos aqueles com quem nós temos contato. Então, crianças, aquele homem, ele queria que Jesus falasse alguma coisa errada, alguma coisa diferente do que a lei estava dizendo, né? Mas Jesus, então, aí, como ele não sabia quem era, ele queria saber quem era o próximo. Porque a gente pensa que próximo é só aquele que está aqui, ó, bem pertinho da gente. Ou que o nosso próximo é só as pessoas da nossa família, são só as pessoas da nossa igreja, só as pessoas do nosso convívio social. Ou quem está perto, porque próximo, a palavra próximo significa perto. Mas quando Jesus fala em próximo, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, o próximo que ele fala aqui são todas as pessoas desse mundo. Ah, sabe aquela pessoa que você não conhece? Ele é seu próximo. Sabe aquela pessoa que está fazendo alguma coisa errada nesse momento? Sim, ele é seu próximo. Sabe aquela pessoa que nesse momento agora está num lugar que você nunca nem ouviu falar? Ela é seu próximo também. Sabe aquele seu colega da escola que você não gosta dele, porque ele faz bullying com todo mundo? Ele é seu próximo. E nós devemos amar ao nosso próximo, como nós nos amamos. Porque a gente, é o que eu falei antes,
Não adianta só gostar de quem gosta da gente. Juquinha gosta de mim, não gosta? Gosta de mim? Gosta de mim? Que mais? Então é fácil gostar de você. Não é? Mas e se uma pessoa não gostar de mim, é fácil gostar dela? Não, mas a gente precisa amar essa pessoa, porque sim, ela é a nossa próxima. Porque Jesus morreu por ela também. E nós precisamos fazer o bem às pessoas, mesmo que a gente não conheça. Como nesse caso aqui. O que era o sacerdote foi embora. E a Bíblia fala que ele passou ao largo. Ele passou... Deu uma volta, né, tia? Deu a volta. O levita também passou. Quem foi cuidar dele foi o samaritano, que era um inimigo. Que era, tipo assim... improvável, né, tia? Era o mais improvável. Ele podia falar assim, aquele ali é judeu, eu não quero nem saber, que morra. E muitas vezes a gente fala isso. Ah, é cracudo? Que morra. Ah, é ladrão? Que morra. Oi. E ele ainda podia ficar, tipo assim, ele podia não cuidar dele, com medo que outro judeu visse ele cuidando como é que fala? O samaritano cuidando do judeu. O outro judeu podia falar que ele estava fazendo mal pra ele, né? Ele podia ter esse medo também e ele não teve, né? De repente sim, a gente não pode imaginar isso. Mas muitas vezes a gente fala, fez isso assim, 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 que morra. Mas nós não podemos pensar assim, porque nós somos de Jesus. E quando nós somos de Jesus, nós precisamos pensar que se eu fizesse algo errado para alguém, eu gostaria que alguém falasse para mim que morra? Não. Quando eu faço algo errado para alguém, eu peço perdão e quero que ela me perdoe. Então, é assim que nós devemos viver. Por isso que a gente cantou aquela música, eu preciso de você, você precisa de mim. Muitas vezes eu posso magoar você. Algumas vezes eu posso falar alguma coisa que você não vai gostar. Algumas vezes o seu irmão, o seu primo, a sua mãe mesmo pode falar alguma coisa que você não vai gostar. Mas por que você precisa perdoar? Porque Deus falou que nós precisamos amar as pessoas como? Como a nós? Mesmos. Como a nós mesmos. E você se ama? Você se ama? Acho que sim. Então você precisa amar as pessoas. Eu amo. Você tem que amar até aquela pessoa que mora lá no Japão. Porque tem um cântico que fala assim, até sobre esse negócio de ajudar mesmo, que ele fala assim, façamos bem a todos, façamos bem a todos, na rua ou no lar, ou em qualquer lugar. Façamos bem a todos, façamos bem a todos, façamos bem a todos, amáveis no brincar, fiéis no trabalhar. Façamos bem a todos, façamos bem a todos, façamos bem a todos. Falemos que Jesus morreu por nós na cruz. Façamos bem a todos. Faça bem a todos, não importa, não é só a quem você gosta. Você quer fazer bem mesmo para alguém? Fale para esse alguém que Jesus morreu na cruz, que a melhor coisa que você pode fazer é essa. E às vezes, sabe o que pode mudar o dia de alguém? É você dar um bom dia. Bom dia, tudo bem? Nossa, às vezes a pessoa se for uma pessoa de idade, então sabia que eles ficam muito felizes, os velhinhos, quando a gente dá um bom dia. Se você ajuda a carregar uma bolsa, faz alguma coisa, porque o seu próximo pode estar perto e pode estar longe. Às Pode vezes ser só dá alguém... atenção, né, tia? Às vezes a pessoa conversar ali um pouquinho, você fala Conversa um pouquinho. Aí às vezes uma pessoa de idade fala com você, eu falo. Por que não? Faça o dia de alguém mais feliz, dê um bom dia, porque o seu próximo está perto e longe de você e você não conhece. E a Bíblia fala, ama. Vamos falar? Vamos falar de novo o versículo para a gente terminar? Vamos falar? Vou botar até a colinha aqui. Aqui, ó, o samaritano cuidando do judeu. Ó, você viu isso? O samaritano cuidando do judeu.
Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. João 13:34b. Então, esse é o nosso desafio da semana. Vamos fazer o bem para as pessoas, vamos amar o nosso próximo, mas não é só fazer isso assim, lava a louça para a mamãe e diz para ela assim: mamãe, eu estou lavando a louça para você porque eu te amo como eu me amo e como Jesus me amou. Você vai ver como é que ela vai ficar super feliz de você lavar a louça. Faz alguma coisa, faz o bem para alguém. Sabe por quê? Porque esse alguém é seu próximo. E Jesus, ele nos ensinou aqui, nessa parábola, que não adianta nada você ser religioso, você ser sacerdote, você ser levita, você estar apenas na casa de Deus, mas não agir do jeito que Deus gosta. E aquele samaritano agiu do jeito que Deus gosta. E você quer agir do jeito que Deus gosta? Então, comece a amar as pessoas. Ame o seu próximo, porque o seu próximo, ele está perto, mas ele está longe também. E o mais importante de tudo, fale de Jesus para o seu próximo, porque essa é a melhor coisa que você pode fazer. Jesus é bom demais! Jesus é bom demais. E viu como ele conta histórias lindas? E hoje nós aprendemos, semana que vem nós vamos aprender outra história que Jesus contou. E agora eu vou mandar beijinho. Beijinhos, pipoquinhas! Você tem alguém para mandar beijo? Peraí. A tia Cris não trouxe anotado hoje não, esqueci. Lembra que na semana passada a gente mandou um beijinho pra irmã do Matheus? Lembro. Eu tinha esquecido o nome? É a Ana Júlia! Ana Júlia, beijinho pipoquinha pra você. Sabe quem fez aniversário essa semana? Quem? Pedro de Carvalho, nosso amigo, E não me chamou pra comer bolo. Pedro, Pedro, beijos pra você. Feliz aniversário atrasado, que Deus te abençoe. Beijo pra Tudo de bom, muitas bênçãos. todas as nossas crianças, muitos beijos e muitas bênçãos. Nós estamos com muita saudade. Ah, tia, tem mais uma também. Sofia, da tia Jaqueline. Sofia da tia Jaqueline? E Sofia da tia Cris também. Sofia da tia Jaqueline. Sofia da tia Cris. Beijão, pipoquinha pra vocês. E já sabe, desafio da semana. Faz alguma coisa de boa pro seu próximo aí, hein? Depois me conta. Vamos lá? Beijinho, beijinho. Até semana que vem. Fiquem com Deus. E vamos cantar pra terminar. Qual pra falar com o Godô? Escolhe aí. Pra falar com o Godô? Quer cantar o do elefante? Deus assim. Não, vamos cantar Eu Preciso de Você. Peraí. Eu preciso de você, Godô. Tá, eu preciso de você, Godô, pra gente terminar. Nunca se esqueça, você precisa sempre das pessoas. Então, ame. Tá esperto hoje? Sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem parar, sem cessar. Não esqueça, ame, faça o bem ao seu próximo, hein? Essa semana é o nosso desafio. O que você vai fazer? O que você vai fazer, Juquinha? Amar o próximo. Mas o que você vai fazer para amar o próximo? Uma coisa? Vai ajudar? Atenção.